E aí, bora mergulhar num universo onde a magia, daquela bem antiga, bate de frente com o nosso mundo moderno? A gente vai conhecer uma lenda de guerra, de destino e de 6 mulheres simplesmente incríveis. Tudo isso baseado na obra de Fábio Ventura, essa história de Órbias, a lenda das 6 guerreiras. Olha, a premissa aqui é bem direta, né? 2 mundos, 6 guerreiras. O que me parece mais fascinante é essa mistura do fantástico com o dia a dia. A promessa de uma aventura que tem de tudo um pouco: ação, um toque de sensualidade e até umas pitadas de humor para quebrar o gelo. Mas para a gente entender o que está rolando agora, a gente precisa voltar no tempo. Milênios atrás. Foi lá que um único evento trágico selou o destino de 2 mundos. Tudo começa então com um antigo sacrifício. E de cara, a gente já cai no meio de uma despedida cheia de desespero. Promete-me que os nossos corações estarão sempre ligados, sabe? Isso não é só uma frase de amor, é o ponto de partida de uma baita tragédia, é o pilar emocional que vai ecoar por toda a história. Só que esse amor é interrompido do jeito mais brutal possível. A confiança que existia entre as guerreiras é quebrada por uma traição. E o que vem depois é um ritual terrível, forçado, que termina num sacrifício sangrento. A promessa de amor vira um verdadeiro filme de terror. O resultado: caos. Caos absoluto. No meio daquela carnificina toda, uma das guerreiras, a Anjo, grita com todas as forças. O ritual falhou. As amigas dela morreram por nada. E a consequência disso é que os 2 mundos, Orbias e a Terra, são separados de uma forma extremamente violenta. Agora, corta para milênios depois. A história dá um pulo gigantesco para o nosso mundo. A pergunta é: como é que essa tragédia antiga se conecta com hoje? A resposta começa com o despertar de uma garota chamada Noemi, no que é descrito como o milagre. E aqui está o contraste que define a história. De um lado, Órbias, um lugar mágico, com deusas e tudo mais. Do outro, a nossa Terra, onde a gente troca o épico pelo cansaço do fim do dia, né? E é nesse cenário que a gente conhece a Noemi, tirando um cochilo no sofá, sem ter a menor ideia do que o destino reserva para ela. Então, quem é a Noemi? Bom, ela é uma garota super normal, e é isso que a torna tão interessante. Ela adora filmes de ação, mas está presa numa rotina de trabalho que a esgota. Sonha em voltar para a faculdade, mas se sente insegura, meio para baixo com a aparência. Uma vida comum, que está prestes a virar do avesso. Pois é, essa normalidade dela tá com os dias contados. Um simples passeio à noite, sem mais nem menos, vira um pesadelo que vai mudar a vida dela para sempre. Ela e o amigo de infância, Jonas, estão sendo perseguidos por uma figura muito bizarra, com os movimentos que são descritos como de uma perfeição inumana. O pânico toma conta e esse grito desesperado dela por ele mostra o terror puro da situação. E é nesse exato momento, no auge do medo, que tudo muda. Quando ela está encurralada, alguma coisa dentro dela simplesmente desperta. Um calor estranho, uma explosão de energia que a paralisa e a transforma completamente. E o resultado disso é de cair o queixo. Do nada, asas. Asas brancas e enormes saem das costas dela. A garota insegura e normal descobre que é, na verdade, um anjo. A guerreira lá do passado de Orbias renasceu nos nossos tempos. Mas a Noemi é só a primeira. A lenda fala de 6 guerreiras, lembra? A segunda a despertar não poderia ser mais diferente. Vamos conhecer agora a transformação de Lorelai, a guerreira conhecida como a Beleza. A Lorelai é tipo o oposto da Noemi. Ela mesma se descreve como uma girl next door, sensual, independente, que sabe muito bem o poder que a beleza dela tem e usa isso pra conseguir o que quer. Ela tá no controle, sabe? E assim como aconteceu com a Noemi, o mundo dela também tá prestes a virar de cabeça pra baixo. O momento de paz numa praia tranquila é interrompido de forma super violenta. O padrão se repete. A vida normal dá lugar ao terror. Ela é caçada por uma mulher descrita como uma monstra, gigante e assustadora. A própria Lorelai fala que a perseguição parecia cena de filme de terror, uma luta desesperada pela vida ali na areia contra uma força que não para. A perseguidora consegue alcançá-la e a arrasta para a escuridão do mar. E é lá, na água gelada, quando tudo parece perdido, que o corpo dela começa a mudar. Assim como a Noemi, ela passa por uma transformação radical que não tem explicação nenhuma. Mas o que emerge das profundezas não é mais uma vítima. Onde antes tinha pernas, agora tem uma cauda de sereia magnífica, super poderosa.
A Girl Next Door sumiu. A Lorelai renasce como uma sereia linda e letal, pronta para revidar. Bom, 2 guerreiras já despertaram, mas e as outras 4? A história fica ainda mais densa com um mistério novo, apresentando uma personagem que pode ser a chave para tudo: as trigêmeas, que estão perdidas em memórias fragmentadas. Nossa próxima personagem acorda no meio do nada, num campo de trigo, com aquelas perguntas básicas martelando na cabeça. Onde é que eu tô? Quem sou eu? A mente dela é uma folha em branco, um mistério total, tanto para ela quanto pra gente. Só que, aos pouquinhos, alguns fragmentos de memória começam a voltar. E aí a ligação fica clara. Ela se lembra do mesmo homem assustador, se lembra do Jonas e se lembra de ter visto um anjo. O caminho dela cruzou com o da Noemi naquela noite. Será que ela é uma das outras guerreiras? Então, como é que tudo isso se encaixa? Um sacrifício antigo, 2 garotas se transformando, uma mulher sem memória? A resposta está no retorno das guerreiras. E aqui, o ciclo completo finalmente se revela. Tudo começa lá atrás, com o sacrifício, que separou as guerreiras e deixou os poderes delas adormecidos. Milênios depois, acontece o despertar, com esses mesmos poderes reencarnando em jovens comuns. E isso leva ao destino final delas: se unirem para enfrentar uma nova ameaça que está de olho nos 2 mundos. E no fim, tudo se resume a esta questão. O foco é na Noemi, mas a pergunta vale para todas elas. Será que elas vão conseguir superar as próprias fraquezas, os medos, os conflitos internos para salvar não um, mas 2 mundos inteiros? A jornada de uma jovem insegura para se tornar a salvadora de todos? Essa é a grande história de Órbias. A questão que fica no ar é se elas vão estar à altura desse desafio.